Olá, meu nome é Eric. Meu nome é Milena e hoje iremos falar sobre a história de duas atletas paralímpicas incríveis, Beth Gomes e a Susana Schneidoff. Mas antes de iniciar esse assunto, é importante a gente saber como surgiram as Paralimpíadas. Bom, na Inglaterra, um neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, que cuidava de pacientes vítimas de lesão medular ou de amputações de membros inferiores, teve a iniciativa de fazer com que eles praticassem esses esportes dentro do hospital. Foi em 1948. Ele aproveitou os Jogos Olímpicos de Verão e criou os Desportivos de Stoke em Mandeville, que em 52 ganharam projeção e se tornaram uma competição anual. Até que, em 1958, quando a Itália se preparava para sediar a 17ª Olimpíadas de Verão, o Antônio Magela, diretor do Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville do ano de 1960 se realizassem em Roma, após as Olimpíadas. Aconteceram então os primeiros Jogos Paralímpicos. A competição teve o apoio do Comitê Olímpico Italiano e contou com a participação de 240 atletas de 23 países diferentes. Com o sucesso desses jogos, o esporte se fortaleceu muito. Então fundou-se a Federação Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. Ao longo dos anos, a competição foi crescendo muito, até se tornar o que é hoje. Então, com as Paralimpíadas acontecendo de 4 em 4 anos, nos deparamos com grandes atletas e suas mais diversas histórias de vida, como é o caso da Beth e da Susana. A Beth sempre foi uma mulher muito ativa. Ela nasceu em Santos e trabalhava com guarda civil. Aos 14 anos, ela começou a praticar vôlei e entrou no time da cidade. Só que foi em 1993 que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central, causando lesões cerebrais e na medula. E assim, além da adaptação para o dia a dia, ela precisou se reinventar para seguir fazendo aquilo que gostava. Exato. A Beth ingressou no movimento paralímpico pelo basquete de cadeira de rodas. E foi jogando com a bola laranja que em 2008 ela defendeu a seleção de basquete de cadeira de rodas na Paralimpíada de Pequim, na China. E depois de ter a experiência marcada de viver uma Paralimpíada praticando o esporte coletivo, ela conheceu o atletismo. Beth chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente, até optar pelas provas de campo em 2010. E foi em 2019 que ela quebrou dois recordes mundiais. Um em junho, no arremesso de peso na classe F52 de cadeirantes, durante o Circuito Nacional de Atletismo Paralímpico. E o outro foi em agosto. Ela bateu um recorde que já era dela, no lançamento de disco durante os Jogos Parapan-Americanos, em Lima, quando se tornou campeã. E aos 56 anos de idade, na Tóquio 2020, foi a primeira vez que Beth participou de uma Paralimpíada competindo no atletismo. E ela já chegou com moral, trazendo as ótimas marcas que alcançou no lançamento de disco antes dos Jogos de Tóquio acontecerem. E antes dos jogos começarem, ela disse: "Vou em busca de uma medalha, seja lá qual ela for. E mesmo que eu volte sem medalha, já vai ser uma gratificação por eu estar lá, representando meu país. Mas vou dar tudo de mim para poder trazer uma medalha para o Brasil." Dito e feito, nossa Fênix, como é chamada por um de seus treinadores, garantiu a medalha de ouro para o Brasil em lançamento de disco, na classe F52, e bateu o recorde mundial com a marca de 17,52 metros. Outra mulher com uma história incrível é a nadadora gaúcha Susana Schneidoff, de 53 anos. A Susana foi diagnosticada com atrofia de múltiplos sistemas em 2005, aos 37 anos. A doença, que vai paralisando todos os músculos do corpo, fez com que os médicos na época não tivessem a expectativa de que a atleta vivesse mais do que 3 anos. E olha só, passaram-se 16 e Susana segue firme, forte e paralímpica. Nascida em Porto Alegre, Susana segue como atleta paralímpica, com uma rotina que já estava acostumada antes da doença. Ela foi tetracampeã brasileira de triatlo entre 1993 e 1997 e disputou os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, na Argentina, em 1995. Completou ainda 13 Ironmans, uma das provas de resistência mais famosas do esporte mundial, que envolve 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona de corrida de 42 km. Dos 13 que participou, ela venceu 6. Já dedicada ao esporte paralímpico, Schneider foi campeã e recordista brasileira nos 50, 100 e 400 metros livres, 100 metros de peito e 200 metros de medley, entre 2010 e 2012. Ela ainda conquistou a medalha de prata na Rio 2016 e agora segue treinando rumo a Paris 2024. Por mais que existam atletas paralímpicas incríveis, elas precisam lidar com algo péssimo, que é o capacitismo. É fato que as Paralimpíadas têm uma visibilidade muito menor que as Olimpíadas. A maioria das pessoas não se interessam pelo esporte paralímpico, tanto que durante o período das Paralimpíadas são vendidos 8 milhões de ingressos a menos que nas Olimpíadas. E o número de espectadores assistindo pela televisão é muito menor. E é até difícil você sair por aí perguntando para alguma pessoa na rua o nome de um atleta paralímpico e essa pessoa ter uma resposta.
Isso acontece principalmente pelo capacitismo. As pessoas acham que os atletas paralímpicos são piores que os atletas olímpicos e que assistir às Paralimpíadas seria chato ou entediante. Muitos atletas sofrem com capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Significa destratar ou ofender uma pessoa por sua deficiência. No início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, um post na rede social da atleta paralímpica Verônica Hipólito viralizou e provocou uma reflexão sobre a forma de como as pessoas observam a deficiência dos atletas. A atleta citava um Manual das Paralimpíadas, onde dizia: não olhe para a deficiência, olhe para a eficiência, a potencialidade, sem usar o que superação só por ver alguém sem perna, braço, cadeirante, cega ou baixa visão ou com paralisia. A gente treina pra caramba para estar lá. Nós precisamos, primeiramente, entender que a deficiência não é a contraposição ao normal. Ela é diversa e heterogênea. Precisamos romper essas concepções. Essa responsabilidade é de todo mundo. Explica Mayra Vilar, assistente social do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial do Centro Universitário Tiradentes. Mayra ainda completou dizendo que é preciso destacar a importância da visibilidade da pessoa com deficiência ocupando espaços políticos, postos de trabalho, salas de aula e no esporte. As Paralimpíadas são necessárias não somente para a representatividade das pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade, pois é um momento em que, através da visibilidade, conquista-se atenção e respeito. É importante que os torcedores da Paralimpíadas deixem de lado essas frases clichês como exemplo de superação, se ele consegue eu também consigo, eu não tenho nada e reclamo, entre outros, pois como a Verônica disse, não é superação, é treino. A deficiência nada mais é do que uma característica, não querendo piedade de ninguém, e sim autonomia e inclusão. Agora, deixando um pouco de falar sobre essa parte ruim sobre o preconceito que esses atletas sofrem, acreditamos que é muito importante citar o quanto o esporte ajuda na vida dessas pessoas. Tanto é que uma das missões do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, é promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade em todas as suas dimensões. E uma ferramenta para atingir essa meta é o esporte. O CPB faz diversas ações para promover a prática de esportes e a inclusão de crianças e jovens com deficiência. Um desses projetos é a Escola Paralímpica de Esportes, que tem como objetivo promover a iniciação esportiva de crianças entre 10 e 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual, em 9 modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, goalball, judô, natação, para-badminton, tênis de mesa e vôlei sentado. As escolinhas têm como sede o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e atendem mais de 500 alunos. O esporte paralímpico melhora a autoestima, a autoconfiança e a capacidade motora do atleta. E ao melhorar essa capacidade motora, a pessoa consegue desenvolver a autonomia e se tornar mais independente. Faz mais pessoas vivenciarem o esporte e criarem redes de relacionamento. Assim, nós vamos transformando a sociedade e fazendo o esporte paralímpico crescer cada vez mais. Então esse foi o nosso podcast, apresentando um pouco sobre a história dessas grandes mulheres e quanto o esporte paralímpico é importante para elas e para a sociedade. Valorizem o esporte e valorizem nossos atletas paralímpicos. Espero que tenham gostado e até mais.